Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem um vídeo, curtam um vídeo e ativem a opção de todas no sininho. O Senhor nos deu mais uma palavra hoje, no livro de Marcos, capítulo 9, no versículo 14 até o versículo 29. O jovem lunático. Mais uma vez o Senhor vem nos falar sobre libertação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Ontem, essa semana, eu acho que foi ontem, o Senhor me deu uma palavra de libertação. E hoje novamente o Senhor quer falar no mesmo tema, mas de forma diferente. Versículo 14 até o versículo 29. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? Aleluia. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que o apanhe despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caiu o endemoniado por terra. Revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Com oração e jejum. Glória a Deus. Este jovem, como já vos foi dito algumas vezes, tinha uma história de sofrimento, de dor, porque o demônio pegava ele, lançava na água, lançava no fogo. E ainda o demônio colocou duas enfermidades nele, né? Uma enfermidade de mudez, ficou mudo, e uma enfermidade de surdo, ele ficou mudo e surdo por causa dos demônios. E esse pai pediu ajuda a quem ele poderia pedir ajuda, ele pediu. Chegou ao ponto de pedir até aos discípulos ajuda, para que os discípulos expulsassem o demônio da vida daquele jovem e libertassem ele.
Mas eles não puderam, como o próprio Pai disse. Eu pedi ajuda aos teus discípulos para que o expulsassem, mas não puderam. Jesus ficou triste, porque os discípulos não conseguiram. Ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traz o menino até a mim. E quando trouxe o menino, bastou ver ele e os demônios que estavam no menino já caiu por terra espumando. Porque onde Jesus está, o inimigo não consegue nem olhar para ele. De tão poderoso que o nosso Senhor é, o inimigo não consegue nem olhar para ele. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E o demônio já caiu ali espumando, revolvia-se espumando. E Jesus pergunta ao pai do menino: desde quando isso acontece? Quanto tempo há que lhe sucede isto? Jesus perguntou para ver a resposta do pai, porque Jesus sabia. Jesus sabe de tudo, ele sabia quanto tempo aquele menino já estava sofrendo com aquela enfermidade. Mas para ver a fé do pai, para ver a resposta do pai, Jesus pergunta: quando o cego foi até Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que o cego queria ser curado, ele sabia, mas ele queria ouvir a resposta do cego. E o cego falou: eu quero ver, Senhor. E o Senhor falou: cego, vê. E ele passou a ver. Mesmo assim foi na vida deste jovem. Jesus perguntou: quanto tempo há que isto acontece? Mas ele sabia quanto tempo havia. Mas ele queria ouvir a resposta do pai. E o pai disse: é desde a infância. E muitas vezes o ter lançado no fogo e na água para o destruir. E no final da resposta era isso que Jesus queria ouvir. Por isso que Jesus perguntou. Jesus sabia que aquele jovem sofria desde a infância com aqueles demônios. Mas Jesus queria ouvir isso aqui do pai. Porque o pai, no final do versículo 22, ele diz: mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Ele queria ver a humildade do pai. Porque se fosse uma pessoa soberbo, ignorante, ia dizer: o Senhor sabe, para que eu falar? Quando Jesus perguntou ao cego: o que tu queres que eu te faça? Se o cego fosse ignorante, se fosse uma pessoa soberba, bruto, ele ia falar: o Senhor sabe o que eu quero ver. Então não tem por que perguntar isso. Mas o cego foi humilde. Eu quero ver, eu quero enxergar. Assim também o pai foi humilde. O pai ali sabia que Jesus sabe de tudo, que Jesus sabia. Desde o dia que começou os demônios a atormentar aquele jovem até o dia que os demônios iam sair dele. Jesus sabe de tudo, do passado, do presente, do futuro. Mas o pai mesmo assim foi humilde. Contou tudo certinho desde a infância. Os demônios lançam ele na água, lançam no fogo para destruir ele. Mas a parte mais importante ele falou no final. O que Jesus queria ouvir dele era isso: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A humildade, a mesma humildade que o cego teve de falar: eu quero ver, Senhor. O cego poderia ter respondido mal, falar: o Senhor sabe que eu quero ver. Todo mundo sabe que eu tenho vontade de enxergar. Então não precisa perguntar isso. O cego poderia responder assim. Mas ele foi humilde e disse: eu quero ver. O pai do jovem também poderia falar: todo mundo aqui sabe quanto tempo é que desde criança os demônios atormentam ele. Mas ele foi humilde também e falou: é desde a infância, Senhor. Com toda a educação ele falou: é desde a infância ele sofre com esses demônios, Senhor. E os demônios pegam, lançam ele na água e no fogo para destruir ele, Senhor. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, Senhor, ajuda-nos, tem compaixão de nós. Aleluia. Assim como Jesus também testou aquela mulher sulamita, a qual veio pedir ajuda para sua filha que estava endemoniada. Jesus disse: não é lícito, não é certo tirar a comida dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Ela disse: mas os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor, das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus gostou da humildade dela na resposta. Jesus falou: vai que a tua filha já está liberta. E chegando ela em casa, sua filha estava realmente liberta, como Jesus falou. Então o Senhor quer de nós humildade.
E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque Jesus respondeu para ele, quando ele pediu ajuda, quando ele pediu compaixão, quando ele pediu socorro, Jesus falou para ele: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Porque Jesus gostou da resposta dele, da humildade dele. Jesus falou: olha, então se tu podes crer, tudo é possível para ti. Tudo é possível para aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino mais uma vez responde com lágrimas nos olhos, com humildade, dizendo: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Porque ele fala eu creio, mas ao mesmo tempo diz ajuda a minha incredulidade. Porque ele estava crendo. Mas tem horas que a gente é incrédulo, tem horas que a gente não consegue crer, tem hora que a nossa fé está pouca. Por isso que ele falou eu creio, mas também ajuda na minha incredulidade. Quando eu estiver sem fé, que o Senhor venha me dar fé, que o Senhor venha me ajudar a ter fé quando eu não conseguir ter fé. Aleluia, nos momentos difíceis talvez. Porque a nossa fé é oscilante, na mesma hora que está alta, está baixa. Então ele falou eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, ajuda quando eu estiver com incredulidade, que o Senhor venha me ajudar e repreender a incredulidade quando eu estiver sem fé. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Então havia 2 espíritos malignos ali na vida do jovem, os quais tinham botado 2 enfermidades, a surdez e a mudez. Por isso que Jesus falou: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus, além de dar a ordem para sair, ainda deu uma segunda ordem: não entres nunca mais nele. De tão poderoso que o Senhor é, ele tem poder para expulsar e ainda tem poder para ordenar que o demônio não entre nunca mais no corpo da pessoa. Mas para isso também a pessoa tem que vigiar, tapar as brechas e santificar corpo e alma e espírito, para que o inimigo não venha achar mais nenhuma brecha para entrar no corpo da pessoa. Mas quando Jesus dá essa ordem, sai e não entres nunca mais, o demônio obedece e não entra mais. Mas quando a gente somente expulsa no nome de Jesus, se a pessoa não vigiar, o demônio acaba voltando. Se não santificar o corpo e a alma e o espírito, tudo que há na pessoa tem que ser santificado. Tudo tem que ser santificado para que o inimigo não ache mais nenhuma brecha e não volte nunca mais. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Então os demônios saíram e o menino ficou liberto, ficou livre. Parecia que estava morto, mas não estava. Ali ele renasceu novamente. Ele nasceu novamente liberto daqueles espíritos malignos. Ele estava liberto, uma nova pessoa. Aquele que tinha sofrido desde a infância, desde jovem, desde criança, com aqueles demônios, agora estava liberto, estava livre, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e o seu grandioso poder eterno e maravilhoso. Mas Jesus, o tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então aqueles que pensou que ele tinha morrido se enganaram, porque o menino tinha acabado de nascer de novo e agora liberto daqueles demônios que o atormentava desde criança. Então ele se levantou com Jesus. Jesus tomou ele pela mão e ele se levantou. E quando entraram em casa, os seus discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsar esses demônios? Jesus disse: porque essa casta só pode sair com uma coisa, com jejum e oração. Então, para a gente vencer os demônios, tem que ter jejum e oração. Para a gente expulsar os demônios, tem que ter jejum e oração, ou seja, a santificação do corpo, da alma e do espírito. Guarde essa palavra, que Deus te abençoe. Seja humilde sempre. Jesus disse: sejais manso e humilde de coração, como eu sou.